Imagine-se de volta no tempo, num mundo onde o amor e o matrimônio eram tecidos com fios de fé e tradição. Em meio à poeira e ao calor da Judéia do primeiro século, um vilarejo de pedra sob o sol escaldante testemunhava o desenrolar da vida, marcada por rituais antigos e a promessa de novas uniões. Uma história de união está prestes a começar, mas não como você a conhece, pois cada passo era medido pela honra, pela obediência à lei e pela esperança de uma bênção divina. Raquel, com seus olhos escuros que refletiam a vastidão do deserto e a pureza de sua alma, estava prestes a embarcar na jornada mais significativa de sua vida. Temente a Deus desde a infância, ela ansiava por cumprir seu destino, honrar sua família e ser uma esposa virtuosa. Em seu coração, uma mistura de nervosismo e excitação, uma expectativa silenciosa pelo homem que a tornaria completa. Longe dali, mas com o mesmo propósito, Josué trabalhava a terra com a força de seus braços e a determinação em seu olhar. Ele era um homem honrado, respeitado em sua comunidade e carregava o peso da responsabilidade de sua futura família com dignidade. Seu casamento com Raquel não era apenas uma união de corpos, mas um pacto sagrado, uma aliança que selaria o futuro de suas linhagens e a vontade do Eterno. Ambos buscavam cumprir a vontade divina e honrar suas famílias através do casamento. Uma instituição sagrada que refletia a própria aliança de Deus com seu povo. O primeiro passo para essa união era o Kiddushim, o ato de santificação, que começava muito antes de os noivos se encontrarem. Os pais de Raquel e Josué, com a ajuda de um Shad-Chan, o casamenteiro, negociavam os termos do acordo. Não era uma transação fria, mas um cuidadoso balanço de linhagem, reputação e provisão. O mohar, o preço da noiva, era pago à família de Raquel, um testemunho do valor dela e uma garantia de sua segurança. Josué, por sua vez, oferecia os matã, presentes para Raquel, simbolizando seu compromisso e sua capacidade de prover. Tudo era meticulosamente registrado no Ketubá, o contrato de casamento. Este documento, mais que um papel, era uma salvaguarda para a mulher, detalhando os direitos de Raquel e as obrigações financeiras e morais de Josué, garantindo sua proteção em caso de viuvez ou divórcio. A linhagem era de suma importância e cada detalhe era escrutinado para assegurar que a união seria propícia e abençoada. Havia uma tensão palpável durante essas negociações, uma incerteza sobre a aceitação e a pressão social sobre a família da noiva era imensa, pois o casamento era um pilar da estrutura social e religiosa. Uma vez assinado o Ketubá, iniciava-se o período de noivado, o Erusim. Para os padrões modernos, este não era um mero compromisso, mas um estado legal quase tão vinculante quanto o próprio casamento. Raquel e Josué eram considerados marido e mulher, embora ainda não vivessem juntos. A fidelidade era esperada, e uma quebra de noivado só poderia ser desfeita por um divórcio formal, dada a sua gravidade. Durante esse tempo, Raquel se dedicava aos preparativos. Seu enxoval era cuidadosamente costurado, óleos perfumados eram preparados para o dia da cerimônia e seu véu, símbolo de sua pureza e modéstia, era bordado com esmero. Josué, por sua vez, trabalhava incansavelmente. Sua principal tarefa era preparar uma casa para eles, ou pelo menos um quarto nupcial anexado à casa de seu pai, simbolizando sua capacidade de prover um lar. A longa espera, porém, trazia um conflito latente. As tentações eram muitas e a fragilidade da reputação, tanto de Raquel quanto de Josué, estava constantemente em jogo. A revelação mais curiosa para muitos, e que aumentava a expectativa e o mistério sobre o futuro, era que a noiva não via o noivo desde o contrato. Apenas seus pais e o casamenteiro haviam sido os intermediários. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal
e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O dia da cerimônia finalmente raiou, trazendo consigo uma atmosfera de antecipação e tradição que envolvia todo o vilarejo. Comentários animados das mulheres ressoavam pelas ruelas estreitas, enquanto a agitação dos preparativos finais se espalhava por cada casa. Na casa de Raquel, um burburinho suave preenchia o ar. Amigas e parentes a adornavam com carinho, seus dedos ágeis entrelaçando flores nos cabelos escuros, aplicando óleos perfumados que exalavam aromas de nardo e mirra e a preparando com rituais de purificação. O véu, meticulosamente bordado durante meses de espera, era colocado sobre sua cabeça, um símbolo de sua pureza e a promessa de um novo começo. Cada toque, cada palavra sussurrada intensificava a emoção de Raquel, um misto de nervosismo e uma alegria profunda que irradiava de seus olhos. Enquanto isso, na casa de Josué, a cena era igualmente vibrante. Amigos o acompanhavam, suas vozes fortes, entoando cânticos de celebração e bênçãos. Os pais de Josué, com corações cheios de orgulho e esperança, proferiam as últimas bênçãos sobre seu filho, preparando-o para o sagrado passo do matrimônio. Incensos queimavam, liberando fumaça aromática que se misturava à excitação do momento. A atmosfera de festa iminente pairava no ar, prometendo uma celebração memorável. Mas nem todo casamento seguia o fluxo tranquilo da tradição. Em meio à alegria, sombras inesperadas podiam surgir, testando a fé e o amor mais profundos. À medida que o sol se punha, pintando o céu da Judéia com tons de laranja e roxo, a procissão do noivo começou. Josué, ladeado por seus amigos mais próximos, emergiu de sua casa. Tochas iluminavam o caminho, suas chamas dançando na escuridão crescente, enquanto cânticos e a melodia de flautas e tambores anunciavam sua chegada iminente. Era uma cena de pura exultação, um espetáculo de luz e som que ecoava pelas ruas de pedra. Na casa de Raquel, a espera era palpável. Com suas damas de honra, ela aguardava ansiosamente, suas lâmpadas de óleo já preparadas e acesas, prontas para iluminar o caminho que a levaria ao seu noivo. A tradição da espera das virgens, que Jesus mais tarde usaria em sua parábola, ressoava naquele momento. A analogia cultural com a espera do Messias e a imprevisibilidade do momento da sua vinda era vivida de forma muito real pelas noivas daquele tempo. O atraso do noivo, mesmo que breve, podia causar uma tensão crescente, com a noite avançando e a ansiedade das virgens e da própria noiva, aumentando a cada minuto que passava. Finalmente, um coro de vozes e o brilho das tochas anunciaram a aproximação da procissão. A alegria irrompeu na casa de Raquel, e as damas de honra se apressaram para o pátio. Josué, majestoso em suas vestes nupciais, adentrou o pátio, seu rosto iluminado por um sorriso radiante. A multidão o saudava com aclamações. As tochas, agora mais próximas, iluminavam cada rosto na procissão. Foi então que, entre os amigos de Josué, Raquel percebeu uma figura inesperada, um rosto que ela acreditava ter sido enterrado nas memórias de um passado distante. A alegria em seu coração transformou-se em apreensão, um choque que a deixou sem ar. Seus olhos se arregalaram. Quem era aquele homem? O que ele fazia ali, naquele momento tão sagrado? Um segredo antigo, uma promessa esquecida ou uma traição há muito enterrada, parecia vir à tona com a presença daquele estranho. A alegria de Raquel foi subitamente ofuscada pela confusão e por um medo gélido. O que essa presença significava? O que ela revelaria sobre o passado de Josué ou o destino de Raquel? O pátio, antes vibrante de música e risos, pareceu silenciar. E todos os olhares se voltaram para o ponto de tensão onde a figura misteriosa se destacava. O silêncio quebrou a música, espalhando-se como uma onda gelada pelo pátio da festa. Todos os olhares, antes fixos na noiva,
agora se voltavam para o ponto de tensão, para a figura misteriosa que se destacava entre os amigos de Josué. Era Benjamim, um antigo rival de Josué, um homem com quem o noivo tivera um desentendimento amargo anos atrás, relacionado a uma dívida de terras que supostamente havia sido resolvida. Contudo, a presença de Benjamim ali, em meio à procissão nupcial, sugeria o contrário. Seu olhar frio e calculista percorria Raquel, fazendo-a encolher-se sob o véu, antes de se fixar em Josué com uma intensidade ameaçadora. As acusações surgiram, cortantes como lâminas. Benjamim, com uma voz carregada de ressentimento, insinuou que Josué havia se aproveitado de sua família em um momento de fraqueza e que a riqueza exibida naquele casamento era fruto de uma injustiça antiga. As palavras duras não só ameaçavam a honra de Josué, mas também lançavam uma sombra sobre a pureza de Raquel, sugerindo que ela estava se unindo a um homem desonesto. O dilema de Josué era cruel. Defender sua noiva e sua honra, arriscando transformar a celebração em um palco de disputa pública, ou sucumbir à pressão e à vergonha que Benjamim tentava impor. O conflito central era evidente. A fé de Josué e Raquel, a integridade de seu amor, versus as regras sociais rígidas e a malícia humana que buscava destruir a alegria daquele dia. No coração da celebração, o amor seria testado, a fé questionada e a verdadeira natureza de seus corações revelada diante de todos. A Raquel, em lágrimas silenciosas sob o véu, sentiu a humilhação queimar em seu rosto. O medo de perder tudo, de ver seu sonho desfeito, era quase insuportável. Seus olhos suplicavam por uma resposta, por uma solução. Josué, no entanto, não se deixou abater pelo pânico. Em vez de esconder ou negar, ele confrontou a situação com uma sabedoria e integridade que surpreenderam a muitos. Com a voz firme, ele reconheceu o desentendimento passado com Benjamim, mas explicou que a dívida de terras havia sido paga integralmente, com testemunhas e documentos que poderiam ser apresentados. Ele não se esquivou, mas enfrentou a acusação de frente, demonstrando sua retidão. A comoção atraiu a atenção dos anciãos da comunidade, homens respeitados por sua sabedoria e conhecimento da lei. Eles intervieram, buscando a verdade e a justiça, conforme os preceitos de sua fé. Após um breve, mas intenso inquérito ali mesmo no pátio, com a apresentação de testemunhas e a clareza das palavras de Josué, a resolução do conflito veio à tona. Ficou claro que Benjamim agia por ressentimento e inveja, e que suas acusações eram infundadas. Os anciãos, então, repreenderam Benjamim por tentar macular uma união sagrada com falsas acusações, e o silenciaram. O clímax veio quando Josué, movido por um amor e uma fé inabaláveis, fez um gesto de redenção que transcendeu as expectativas sociais e religiosas. Ele não apenas defendeu sua honra, mas também estendeu a mão a Benjamim, oferecendo-lhe uma pequena porção de seu banquete, um sinal de que, apesar de tudo, a reconciliação e o perdão eram possíveis, mesmo em meio à adversidade. Este gesto inesperado e poderoso reafirmou seu compromisso com Raquel e com os valores de sua comunidade. A alegria restaurada irrompeu novamente no pátio. A comunidade celebrou a superação, a fé prevaleceu sobre a calúnia e o amor de Josué e Raquel se mostrou mais forte do que qualquer artimanha. A cerimônia da Chupá, o dossel nupcial ricamente adornado, foi erguida e, sob ele, Josué e Raquel receberam as bênçãos finais. As 7 bênçãos, ou Sheva Brachot, ecoaram pelo ar, selando sua união. O banquete que se seguiu foi um verdadeiro festival de vida e união. Pão fresco, vinho doce, frutas da estação e carnes assadas, tudo compartilhado em abundância com a comunidade que testemunhou sua aprovação e seu triunfo. Finalmente,
Sob o olhar atento de seus pais e as orações dos anciãos, o casal entrou no quarto nupcial, consumando seu casamento não apenas como marido e mulher, mas como almas fortalecidas pela adversidade. E assim, sob o céu estrelado da Judéia, um casamento no tempo de Jesus não era apenas uma união de duas almas, mas uma jornada de fé, superação e um testemunho do poder do amor em face de qualquer adversidade, deixando um legado de esperança e resiliência para as gerações futuras.